Shalom Aleichem, a paz para todos, a paz para todos, a paz para todos, ou seja, Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. Que o Eterno nos possa agora estender a sua iade, né, sobre cada um de nós, as suas preciosíssimas mãos sobre cada um de nós, né, e possa abrir, né, venha abrir o nosso entendimento, venha abrir o nosso entendimento para que nós possamos absorver, né, este man, ou seja, este leihem, este pão, né, este alimento que desce, né, que desceu agora aproximadamente às 19h30, às 19h30 da Laila, ou seja, da noite, enquanto eu me encontrava na varanda da minha casa, ouvindo louvores hebraicos, né, louvores maravilhosíssimos, né? O Eterno então eu fui despertado pelo Eterno, né? Nessa mensagem, né? Quando, né? Ali então, né? Eu podia acompanhar os louvores, né? Vendo ali as legendas, né? Do nome Yeshua, né? Na sua origem, né? Na sua emet, na sua verdade, né? Como assim ele é, e ele sempre o foi, e ele sempre será, né? Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Bendito é o nome, bendito é o nome. Então eu apliquei o meu coração, né, o meu leve, como um aluno, como um aprendiz, né? Comecei a aplicar, né, os meus conhecimentos a qual, né, o Eterno tem me concedido pela sua reza, né, até os dias de hoje, no aprendizado, né, da sua língua, do seu idioma, do idioma ao qual ele separou para se comunicar com nós, os Ben Ada, né, os filhos de Ada, os seres humanos, ou seja, e para descodificar, né, descodificar, né, o Shem, ou seja, o nome do nosso Salvador, que não é outro senão Yeshua, né? Yeshua e Hamashi, ou seja, significa o ungido, né? O ungido, né? Seu nome é Yeshua, Hamashia, né? O ungido, que significa, na verdade, Yeshua significa Salvador, Yeshua, né, significa salvação, né? Baruch Hashem, bendito é o nome do Eterno para todo e sempre, bendito seja. Ou seja, no nosso idioma, né, o qual nosso Criador, né, ou seja, no hebraico, né, a qual o nosso Criador, né, o mantenedor, né, separou para comunicar-se conosco, nós seres humanos, né, a saber o hebraico. Encontrei algo, né, impressionante, né, quando ali então, né, eu apliquei o meu leve, o meu coração a estudar, né, o nome do Salvador, Yeshua, né, na sua origem, né, na língua original, a qual ele foi revelado, ele foi escrito, né, e até hoje, né, continua assim nos escritos, né, originais, ou seja, originais, né, das escrituras, os escritos originais das escrituras, né, e alguns lugares, né, de arqueológicos, como por exemplo a cidade de a cidade de Súcia, me lembrei, a cidade de Súcia, né, que se encontra ainda, que é uma cidade subterrânea, né, e na parte, né, na superfície dela, a única construção que tem aparente é uma sinagoga, e por sinal enorme, né, a cidade que os seguidores de Yeshua, do Mashiach, né, muitos deles se refugiaram ali por causa da grande perseguição de Roma, né, do Império Romano, né, que veio sobre a nação de Israel, e muitos deles ali, né, procuraram sobreviver, se abrigarem, se ocultarem ali, para que não fossem ali achados pelos seus perseguidores, né, a saber, os romanos, né. E nessa sinagoga ali tem ainda, né, até ainda quem
um dia for lá, né, em Israel, né, faça um esforço mínimo para poder ir pelo menos na cidade de Súcia, né, e lá na sinagoga vai estar lá em letras, né, hebraica, né, o nome, inclusive, né, como o Consolador, como que identifica ele com o Consolador. E está bem claro lá, né, a letra Yeshua. Yeshua, é claro, você não vai encontrar no português e você não vai encontrar no inglês, não vai encontrar no grego ou em qualquer outro idioma. Está no hebraico, que é a sua língua original do povo de Israel, né, do povo Yehudim, do povo que o Eterno separou para ser o guardião da sua davá, da sua palavra. Baruch Hashem Adonai. Encontrei algo impressionante. Descobri que o Shem, ou seja, Shem, o nome do nosso Salvador, Yehudim, ou seja, judeu, ele é formado de 4 consoantes. Se você não sabe, vai saber agora, no alfabeto hebraico, tá? No alfabeto hebraico, não existe vogais escritas, tá? Só existe na vocálica, não existe vogais escritas. Só existe o som na vocálica, na pronúncia, mas escrita não existe, só existe consoantes, só consoantes, são letras consonantais, tá? E o nome de Yeshua, nosso Mashiach, nosso ungido, né, que foi ungido para nossa salvação, para nos salvar, né, está lá escrito, né? E a letra, as consoantes a qual, né, está escrita esse preciosíssimo nome, esse nome Kadosh, 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 né? Kavod, Kavod, ou seja, santo, santo, glorioso, glorioso, é Yud, Yud, Shin, Vav, Yain. Yud, Shin, Vav e Yain. Ou seja, são 4 consoantes. 4 consoantes, né? Vejamos, né? Aonde essas 4 consoantes nos conduz, né? Essas 4 consoantes nos conduz para o 4º mitzvot, ou seja, mandamento da Torá, que está em Shemot, ou seja, Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 primeiro até o versículo 20. Ali está os 10 mitzvot, as 10 palavras, ou seja, conhecido como os 10 mandamentos, e entre esses mandamentos se destaca o 4º mandamento, que é a guarda do Shabat, né? Aí já vem a coincidência, né? 4 consoantes, o nome do Salvador, Yeshua HaMashiach, né? E é o equivalente ao 4º mandamento da Torá, que é justamente a guarda do Shabat, né? A santificação do Shabat, o Yom, a qual o Eterno santificou, em que nos conduz, né? Essa guarda, esse 4º mandamento, também nos conduz como as 4 consoantes do nome do nosso Salvador, Yeshua HaMashiach, né? Conduz para o 7º Yom. O 7º HaMashiach não é nome, tá? O nome dele é Yeshua HaMashiach, ou seja, é ungido. Significa que ele é ungido. Foi ungido, né, pelo Eterno, ou seja, num propósito específico. Que era o quê? Que era ser nosso corban, nosso substituto, né, para que nós pudéssemos tomar posse através dele, através da sua Torá, a salvação da nossa nefesh, da nossa alma, da nossa vida. Pudéssemos ser salvos da morte eterna, a qual é a segunda morte, a segunda morte. Baruch Hashem, Baruch Hashem. E o 7º Yom é da 7ª semana, é da criação. Quando o Eterno separou, ou seja, nos conduz, né, lá para o princípio, para Bereshit, para a Gênesis, né, quando o Eterno ele criou, ele iniciou, né, o Bará, né, ele iniciou, ele criou, né, todas as coisas, né, desde do primeiro Yom, com a sua Davar, com a sua
palavra, né? Ele criou, né? E criou em 6, Yom criou todas as coisas, né? E ele selou a semana com o sétimo Yom, o Sheva, que é o sétimo Yom, né? E separou, né? E o denominou, santificou como o Shabat Yom do Aleph, do Aleph Tav, ou seja, do eterno, o Aleph Tav, o primeiro, né, e o último, né, o Aleph Tav, ou seja, do eterno, como Yom especial dele, em que ele, né, após ter terminado de criar todas as coisas, ele cessou e santificou esse dia, o Sheva, o sétimo dia da semana, o Shabat, ou a nossa cultura portuguesa, o sábado, né, santificou nesse dia como o dia Kadosh, né, Kadosh do Eterno, né, ou seja, que ele trabalhou, construiu todas as coisas em Vav e On, ou seja, em 6 dias, né? Mas no sétimo, no Sheva Yom, ou seja, ele cessou de criar todas as coisas, né? E ele dois revela que tudo quanto nos declarou que ele fez foi Tove Meod, ou seja, muito bom, muito bom. Baruch Hashem, Baruch Hashem. O sétimo Yom, dia da semana. É o sétimo Yom da criação, ou seja, a semana da criação, ela tem 7 Yom, 7 dias. Desses 7 dias, 6 dias, né, que são para atividades laborativas, ou seja, para a pessoa trabalhar, fazer o seu cotidiano. Mas o Shiva, o sétimo Yom, o sétimo dia, ele é do Eterno, ele é do Senhor. E ele determinou que esse dia seja um dia de descanso, um dia de repouso, não somente para nós, né? E para tudo aquilo que estiver, ou todo aquele que estiver, ou seja, sobre a nossa responsabilidade nesta raia, nesta vida. Baruch Hashem, Adonai, ou seja, é um dia Kadosh santo, ou seja, que ele separou dos outros dias que não eram Kadosh, porque eram dias comuns, dias de atividades laborativas, dias de trabalho, dias para trabalhar. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Para cuidar de tudo que o Eterno nos confiou e usufruir, né, de tudo que ele nos abençoou, né, nos deu a sua brahá nesta Rai. Baruch Hashem, Baruch Hashem. E lembrar, né, ter como um memorial. O memorial, né, é não só perpétuo, como eterno, porque esse sétimo dia, o Shabat, o Yom, ele não só está presente aqui, né, nesse zaman nosso, nesse tempo nosso terreno de raio, ou seja, de vida, né? Mas ele adentra pelo Shabat milenar, né? Que é o Yom de descanso, né? Do Kadu Aeretz, ou seja, do planeta Terra, de uma forma em geral, tá? E ele adentra no Olam Rabá, ou seja, na eternidade. Bendito, bendito, Brahá, 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 seja para todo e sempre, eternamente, o Shem, o nome do Eterno, o Tov Meod, o muito bom, o Tová, o Mideká, o bom e doce, o Elohi Tsekinu, ou seja, aquele que é a nossa justiça. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Todá Rabá, muito obrigado, Senhor. Né? Devemos sempre agradecer por este Yom, por este Sheva, por este Shabat. Ou seja, então vejamos, continuando, tá? Então nos leva, né, para, né, o sétimo dia da criação, né, o Yom que o Eterno separou de outros Yom, né, da semana da criação, quando o Eterno o separou dos demais
dentre os mais dias, e o santificou. E o santificou, ou seja, é união, ou seja, que nós devemos, ou seja, ter uma dedicação especial, nos abstendo de todas as nossas obras, né, com exceção daquelas que são extremamente essenciais, né, e nós devemos, quando o Eterno nos orientou, nos santificar na presença do Eterno, porque esse dia é santo e santo também nós devemos nos apresentar neste on perante ele, ou seja, com temor, com temor, com fervor e com gratidão. Gratidão que tudo que ele fez para nos sebrahar, se tríplice a benção. Baruata Adonai. Baruata Adonai. Bendito seja Adonai. Santificou como um Yom. É o dia do Eterno. Né? E a saber, outra revelação maravilhosíssima, descodificação poderosíssima, ou seja, o nome do Eterno. O nome do Eterno, a saber, o nome do Eterno. Porque aí nós perguntamos, nós nunca sabemos o nome do Eterno. Aprendemos nessa cultura desse Olam, desse Razé, desse mundo, né? De escuridão, a qual nós nascemos, crescemos, né? Muitos de nós já morreram, né? Outros irão morrer, né? Aprendemos que Deus era o nome do Eterno. Na verdade, Deus não é nome de Deus. Deus, na verdade, ou seja, o que ele é? Ele é um título, tá? Ele é um título como, por exemplo, rainha é um título, rei é um título, presidente é um título, deputado é um título, senador é um título, juiz é um título. Pode ver que todas as pessoas que têm esse título, outro demais outro título, eles têm o seu nome. Por quê? Porque título não é nome. Título não é nome, ou seja, todos têm o seu nome, assim também o Eterno, assim também o Eterno não é diferente, ele tem o seu nome. E a saber, o nome dele é Yud, Rei, Vad, Rei. Yud, Rei, Vad, Rei. Aí ele é tratado, né, por questões de princípios de cada um, né, conforme a sua ebuná, entendendo? Isso a gente deve respeitar, entendendo? Ter por respeito, ou seja, ele é tratado como Adonai, ele é tratado como Hashem, ele é tratado como o Eterno, né, que eu costumo muito usar, né, esse termo de tratamento se referindo a isso, porque é o que ele é o Eterno, é o autoexistente, ou seja, ele também é tratado como Adonai, o Eterno, Hashem, como Yahweh, né, que tem as quatro consoantes do tetragrama do nome do Eterno. E o interessante é que nós estamos falando, ou seja, a raiz desses quatro nomes, dessas quatro consoantes que compõem, que constituem o nome do Eterno, e o de Rei vai de Rei, é a mesma da raiz do nosso Salvador Yehudi, ou seja, judeu, Yeshua, é a raiz número 8, a raiz do nome de um e a raiz do nome de 8. A raiz do nome de um e a raiz do nome do outro, ou seja, são a mesma raiz. E mais importante ainda, ou seja, que o Shem, o nome que também são formados as quatro consoantes, como já falamos, ou seja, a raiz é onde? E a qual é a mesma de Yeshua, ou seja, Baruch Hashem. E mais importante ainda, maravilhosissimamente ainda, né, que essa raiz, que é o equivalente ao número 8, que é a letra RET, a oitava letra do alfabeto hebraico, né, a letra RET, né, é interessante que essa aí é o mesmo valor numérico, é a mesma raiz da palavra Torá. O que é a Torá? A Torá são os 5 primeiros livros, ou seja, livro das Seferim, das Escrituras,
escritura Kadosh, santo do Senhor, ou seja, ou Bíblia, como assim, sim, né, muitos de nós o conhecemos, aprendemos que se chama, né, as traduções, né, as traduções que foram feitas, né, que não é a escritura, é a traduções. Isso aí é um outro assunto que mais tarde, se o Eterno permitir, podemos falar, mas tem muitos outros, Moreira, né, professores, irmãos, né, irmãos, né, que falam sobre este assunto com muito conhecimento, com muita ciência, com muito entendimento, com muita sabedoria, Shorimá, da parte do Eterno. Né? Então ele tem o mesmo valor numérico da palavra Torá, que são os 5 primeiro Sefer, primeiro livro das Escrituras Kadosh, dos escritos do Eterno, ou seja, é para nós seres humanos. Baruch Hashem. Vejamos. Formar as 4 consoantes, a sua raiz é 8, e a qual é a mesma de Yeshua e a mesma da Torá, ou seja, não há separação. Ambos, ou seja, ambos os nomes, tanto do Eterno e o de Rei, vai de Rei, de Yeshua ou Torá, ou seja, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, vamos assim falar, da tradução da Bíblia, não, da tradução das Escrituras, denominada Bíblia, então o que nós vamos assim? Ambos são um. Olha só, são um e são único. Bom, não é uma questão só de unidades, tá? De unidade, porque na casa das unidades, por exemplo, no alfabeto hebraico, tá? Ela vai de um, ou seja, vai do Aleph e vai até o Tet, né? O Aleph equivale ao número 1, tá? E o Tet equivale ao número 9, o número 9. Ali depois inicia as casas das dezenas, e quando termina a casa das dezenas, vem a casa das centenas. São 3 casas, tá? Então a casa das unidades, que é a casa que é conhecida comumente como a casa da criação, em que o Eterno criou todas as coisas. Ou seja, que é da perpetuidade, da mortalidade, podemos assim. Aleluia, aleluia. Ou seja, não há separação, ambos são um, é como, por exemplo, tá? O triângulo do fogo, fogo, Ou seja, se faltar um elemento, não há fogo, tá? O triângulo do fogo, ou seja, para que haja fogo, é necessário que haja 3 elementos, tá? E se caso um desses elementos faltarem, né, é impossível que venha acontecer que haja fogo. Não tem como haver ou seja, fogo. Não há fogo. Ou seja, e não havendo fogo, ou seja, não há ou seja, não há luz, porque o fogo ele não só produz o calor, mas ele também produz o que? Ele produz a luz, né? Ele produz a luz, seja o fogo, né, através emitido pelos recursos naturais, né, como também dos recursos não naturais, como por exemplo, né, a iluminação elétrica, né? Ali há interiormente a presença do fogo, aprimorado, é claro, pelo intelecto que o Eterno tem dado a Abraão, abençoado o ser humano, embora ambos não, nem a grande parte não reconhece isso, ambos por soberba, né? Por achar que né? E que na verdade não somos nada, né? E outros por falta de total desconhecimento. Baruch Hashem, ou seja, é necessário que haja luz, ou seja, não tem fogo, não tem não tem luz, então o que acontece? Só é o que? Mas aí só prevalece o que? A escuridão. A mesma coisa, não existe você ter o Eterno, né? Ter o Eterno, ter Elohim, Deus singular, o Errat, o único,
né? O único, ou seja, o de rei vai de rei. Se você negar a Torá, se você não colocar, não praticar, não procurar colocar, praticar a Torá, e a saber o principal, né, no qual se resume, né, os dois maiores mitzvot, o mandamento, que Yeshua nos mostra lá nos escritos nazarenos, que nós conhecemos como Novo Testamento, ou seja, são as 10 palavras, ou seja, os 10 primeiros pronunciamentos do Eterno, de Ru de rei vai de rei, o Coar, o poderoso, em que ele escreveu com as suas próprias mãos, tá? E deu a Moshe. Deu a Moshe, quem você conhece, nós conhecemos no princípio como Moisés, deu a Moshe, para que Moshe, então, né, ele transmitisse, né, não só a Israel, né, mas como tem mais outras pessoas que vieram, né, foram que se creram, né, creram e abraçaram, né, o Elohim de Israel, né, mediante, né, a salvação lá da terra de servidão, de escravidão, que é o Misraim, Egito, né, e vieram com eles, né, vieram com eles para que era Canaã, ou seja, para a terra, a Érite prometida, né, que o Eterno já havia prometido lá a seus aves, ou seja, a seu ave Avraham desde o princípio, né, para poder tomar posse dessa terra. E foi feito isso com sinais e prodígios, maravilhas, né? E o Eterno ali deixou bem claro, e todos viram, né? Só não viu quem não quer ver, como até hoje também, né? Que só ele é Elohim, só ele é Deus, ele é Errate, ele é o único, não há outro, nunca haverá outro. Todos, quando aconteceu na terra de Misraim, serão esfacelados, como foi os da Érite de Misraim, da terra do Egito. Ou seja, então, não há Or. Sem Torá, não há Or. Sem Yeshua, não há Or. Yeshua, pois bem, são 4 consoantes, tá? Sem Yeshua, o Salvador, Irudim, judeu, tá? Sem ele não há fogo, ou seja, não há Or. Então o que acontece? Então só há o que? Só há trevas. Trevas. Se não tem Or, não tem luz. Não tem luz, só tem escuridão, só tem trevas. Trevas que se pode tocar, né? Trevas em que não se vê nada, que é caos. Caos, 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 caos. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Aleluia. O que é a Torá? Para que nós possamos entender de uma forma simplificada, né? Porque a finalidade Yeshua, né, nosso Salvador, ele veio trazer a plenitude da Torá, uma forma de que pudéssemos ter um entendimento mais amplo, né, e na nossa pequenez, né, pudéssemos, né, não pudéssemos ficar em falta de nada que o Eterno preparou para nós. O que é a Torá? A Torá é muito simples. O Eterno, o Bará, ele é o Bará, ele é o nosso Criador e é o mantenedor de nós, sua criação, tá? Nós, sua criação. Não há nada criado que ele não tenha criado, tá? Tanto no Shamaim, né, como no Ayolã, né, conhecido como Cosmo também, como no Marom, na mais altíssimas alturas, tá? Onde o Eterno ele habita, né? Tem como a sua morada, por exemplo, tá? Vamos assim entender. Como nós temos nossa Bait aqui, né? Na verdade, a nossa Bait é só um local, né, de nós estarmos, né, etc. Aquele momento que nós não temos, né, fazeres aí, por exemplo, né, mas na verdade, ou seja, nós temos Bait, não é aquela coisa para ficarmos aí 100%, assim também é eterno, né? Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele habita lá, está lá, mas ele está, né, como eterno, como Coar, o poderoso em todos os lugares, né, até naqueles que nós nem sequer imaginamos, como ele está agora, me usando para levar para você essa mensagem e te usando para poder ouvir essa mensagem,
né, e abrindo o teu entendimento para que você possa compreender, entender e você possa fazer techuvá, né? O que é techuvá? Techuvá, ou seja, você vai ler a Torá, vai reconhecer, mesmo que aquele que não lê já sabe, os seus erros, e vai o que? Fazer um concerto com o Eterno, né, no Shem de Yeshua HaMashiach, o Corba, né, para que você não fique sob os júdices da condenação da Torá, que são o quê? Daqueles que transgridem a Torá, que são as maldição, né, as quais foram profetizadas do Monte Evale, mas que possa ser usufruidor das bênçãos perpétuas, eternas, como a do Gerezim, né, a do Shabat milenar, conhecido como milênio, e do Olam Rabá, conhecido como vida eterna, né, comumente falando, novos céus, ou seja, novos céus e nova terra, nova Chamaim e novo Eretes, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Na verdade, não é novos céus e nova terra, é o novo Cadu Aerith, o novo Cadu Aerith. Que o novo céu e nova terra vai ser o seu, nova Aerith e novo Chamaim. Tem a Aerith de uma forma em geral, né, tratando a parte seca como a parte não seca, né, de uma forma em geral, a qual será renovada no Shabat milênio. No milênio será totalmente rejuvenescida, revigorada, como o Gran Éden, por exemplo, né, só de maravilhas e delícias indizíveis, digamos assim, tá? Mas, né, a nova Cadu Aeris, é como o planeta Terra, né? E será feito um novo céu, nova terra, ou seja, uma nova Cadu Aeris, né? Onde que essa aí é eterna, é para todos e sempre, que todos aqueles que têm o quê? Que tem Yeshua HaMashiach, né? Yeshua, o Salvador, na sua raia, que tem o quê? Que é a Torá viva, é a plenitude da Torá, e tem o de rei, o eterno como seu Elohim, como seu Deus, Dalit Udvav, como seu Deus, como seu Errat, o único, e nenhum outro ou nada mais. Baruch Adonai, Baruch Hashem, e que o eterno, o Koa, o poderoso de Abraão, de Isaac e Israel, de Isaac, Yaakov e Israel, derrame sobre nós, né, a sua preciosa presença, o seu precioso mover dentro de nós, para que possa banir do nosso ser toda escuridão, e nos ilumine com a sua preciosa or, e nos faz um candelabro, nos faz um castiçal, nos faz um luminar nas suas preciosas iade, para que nós possamos ser seor para todos, ou seja, ser luz do eterno, o verdadeiro conhecimento, não o conhecimento deste Olam, que mata. É como o Shaul fala, que a letra mata. Quando ele fala a letra mata, ele está falando do conhecimento desse Olam, da letra desse mundo, da faculdade desse século. Entendendo? Está falando justamente disso. Não está falando da Torá. Tá? Não está falando da Torá, a quem as pessoas erradamente chamam de lei. Não está falando da instrução do Eterno. Não está falando do manual do Criador. Está falando justamente da letra mata, a letra do conhecimento, da ciência deste mundo. Mata o quê? Porque aprisionou, escraviza o homem na escuridão, na falta do conhecimento do Eterno. E isso é morte. Não tem fogo, não tem não tem or, não tem luz. Só treva, só caos, só Sheol, só sepultura, só crematório. E que o Eterno nos abençoe, nos guarde, né? E continue sempre nos iluminando, né? E eu sou mais que grato a Ele por ter essa alegria de receber essa or indizível dele, né? De estar
gravando essa mensagem, ele está transmitindo essa mensagem. Bar Shem Yeshua, ou seja, no nome de Yeshua, Hamashia, o ungido, o nosso Corban, aquele que o Eterno verdadeiramente constituiu, né, para nos substituir, ou seja, para que nós, todos quantos fizéssemos techuvá, voltássemos a Torá, voltaste ao princípio, voltaste ao manual do Criador, não perecêssemos, mas pudéssemos receber o dom, a dádiva, a brachá, a tríplice bênção da Rai, da vida eterna, da vida eterna. Emuná, 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 emuná.